Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Nós estamos em um grupo de oração jovem, é verdade ou não é? Sim. Mas não deixa de ser grupo de oração. E porque é grupo de oração, aqui tem um povo que reza. Se nós rezamos, é porque nós declaramos a nossa dependência a Deus. Então a gente convida a rezar mais um pouquinho. Coloca a mão no seu peito em direção ao coração. E repete comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, muda a minha vida. muda a minha vida. Eu não quero ser igual. Eu não quero ser igual. Eu permito que a força da sua palavra, Eu permito que a força da sua eu palavra, permito que o poder do vosso Espírito eu permito que o poder do vosso Espírito transforme a minha vida, transforme a minha vida. cure as minhas feridas. Cure as minhas feridas. Eu te dou livre acesso, Senhor. Eu te dou livre acesso, Senhor. Começa e conclui a sua obra. Começa e conclui a sua obra. Ainda com a mão no peito, canta essa canção em oração mais uma vez. Sopra, Espírito, sopra. Sopra Dos quatro cantos, dos quatro cantos, Espírito Santo, Espírito Santo, e enche o meu coração e enche o meu coração. Você já aprendeu a sua voz com autoridade. Sopra, Sopra dos quatro cantos, com o seu poder sobre nós, Senhor. Mova a nossa vida na sua direção. Vem, Senhor. e enche o meu coração, meu coração. Para aqueles que me conhecem, para aqueles que não me conhecem, na certidão está o nome lá que não mudou. Eu me chamo Roberta Fernandes e parece que eu tenho 15 anos, eu sei. Mas Deus faz novas todas as coisas, então eu tenho 32, acredite se quiser. Com muita alegria que eu estou aqui neste grupo de oração e sirvo a Deus. Nossa, e sirvo a Deus com ou sem microfone, neste grupo de oração, por graça e por misericórdia, no Ministério de Intercessão. Tem intercessor aí hoje, gente? Então, pega o terceiro pedaço. Queridos irmãos e irmãs, que alegria para mim, mas não para o microfone, porque ele está querendo me derrubar. Quanto maior a cruz, maior a graça. Dizem. É com muita alegria que eu estou aqui, queridos, porque nesse tempo, desse mês de maio, você que não sabia, fique sabendo agora, nós estamos comemorando mais um ano de Grupo de Oração Jovem Sentinelas da Manhã. Aplauda esse grupo. É isso, querida? 13 anos em que a glória de Deus está sobre este lugar. Em que desde a fundação deste grupo de oração, famílias são restauradas, curas são realizadas, pessoas são libertas. E essa noite não vai ser diferente. Porque, como dizia a pregadora do Seminário de Vida na última terça-feira, a miséria é nossa, mas a graça é de Deus. E Ele derrama abundantemente a graça dele neste lugar. Meus irmãos, eu tive, por misericórdia e graça de Deus também,
a oportunidade de estar à frente dessa congregação durante 4 anos e um pouquinho, né? Desde 2018. De 2018 a 2021. A Lívia me confirmou ali agora, porque eu sou péssima de data. E nesse mês de aniversário, a moção do núcleo é que os coordenadores deste grupo de oração estivessem aqui anunciando a palavra de Deus. Então, é com uma mistura de muita emoção que eu estou aqui, muita gratidão a Deus por Ele me permitir testemunhar tantas graças. E como eu falei, muito emocionada, repito, porque tem muita gente que eu amo aqui hoje, né? Rodrigo, Débora, eu não vou falar nome não, já nem devia ter começado. Tem muita gente antiga que eu vi nascer, que eu vi a família se fundar, aí Miguelzinho hoje, fruto desse matrimônio. Gente, é muita graça. Já vi cura sendo realizada aqui, de pessoas que não tinham condições de engravidar, famílias, como eu disse, restauradas, jovens que foram libertos das drogas. É muita coisa. Mas vou parar de falar dessas coisas que me emocionam para poder falar da palavra de Deus. Qual é o tema da noite de hoje? O Espírito da verdade nos conduzirá à plena verdade. É nome, né? Vamos falar de novo para você lembrar? O Espírito da verdade nos conduzirá à plena verdade. Esse tema é muito forte porque ele diz que o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito de Deus, que se personifica na pessoa de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nos conduzirá à plena verdade, que é Ele mesmo. E se Ele nos conduzirá, significa que nós estamos precisando de uma direção correta. Significa que nós estamos perdidos e precisamos dessa condução. Poderíamos usar em outras palavras aí o tema, que o Espírito da verdade nos libertará de toda a mentira. É promessa de Deus para a noite de hoje. O Espírito da verdade nos libertará. E ao nos libertar de toda a mentira, nos conduzirá à única verdade. Manifesta em Cristo Jesus. A gente já vai descobrir como Ele vai fazer, como Ele faz, vai continuar fazendo isso na nossa história. Mas para nos ajudar nessa meditação, pega a palavra de Deus lá no Evangelho de Jesus, segundo João 16. João 16. Todo mundo já pegou? Que povo rápido. É mesmo. Nos versículos 6 para frente. Antes de entrar na palavra, só deixa eu contextualizar um pouquinho. A pedagogia de Jesus aqui é muito bonita, muito forte e profunda. E tem muito a dizer para nós. No Evangelho de João, dos capítulos 13 ao capítulo 17, tem um discurso de Jesus com os discípulos, que os exegetas, os teólogos dizem e discriminam como o discurso da despedida. São nesses capítulos que Jesus fala para os discípulos que ele vai ser preso, que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar. Então há um diálogo de despedida aqui. Só que nessa despedida, quando Jesus vai dizendo as coisas que vão acontecer, ele dá ênfase nas coisas ruins que vão acontecer também, né? E isso vai causando uma certa tristeza no coração dos discípulos. E até então eles estavam com um mestre que curava, que anunciava o reino, e aí agora ele começa a falar que ele vai ser preso, que ele vai ser condenado. E pior, que aqueles que estavam com ele também vão passar por situações semelhantes. É isso que Jesus estava descrevendo aqui, antes de começar a palavra que nós vamos meditar. No versículo 6, do capítulo 16, diz assim: Mas por que vos falei assim? A tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá. O
o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Você pode ler comigo esse versículo? Assim que eu disser. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Isso é Jesus que está dizendo. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse: há de receber do que é meu e vou-lo anunciará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está aqui dizendo logo no início dos versículos: porque vos falei assim, os discursos a respeito da despedida, como eu já havia dito para vocês, encheu o vosso coração de tristeza. É interessante porque é muito comum, né? Quando há uma despedida, há uma partida de alguém, nós recebemos essa notícia, é muito comum que a tristeza tome conta do nosso coração. Aqui nesse lugar, há um sentimento misturado com confusão, né? Dos discípulos. Como é que isso vai acontecer? O que esse homem está falando? Até agora ele está com a gente, ele está dizendo que vai para o Pai? Como é isso? Ele é o nosso norte, a gente largou tudo para seguir, agora ele vai nos abandonar? O que é isso que ele está dizendo? E não é uma sensação muito boa, né? Só que como Jesus se preocupa com os seus, assim como ele se preocupa com cada um de nós, ele anuncia a sua presença constante nas nossas vidas, por meio do Espírito Santo. Mais do que isso, vai dizer aqui na Sagrada Escritura: se eu não for, o Paráclito não virá, mas se eu for, vou-lo enviarei. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês não precisam cultivar esse sentimento de abandono, esse sentimento de tristeza, de luto nos vossos corações, porque eu vou que então será enviado a vocês o Espírito Santo, será enviado a vocês o Paráclito. O que quer dizer Paráclito? Quer dizer Consolador. Ele virá e anunciará as coisas que ainda irão de acontecer. Ele fará com que vocês suportem as perseguições que eu disse que vocês vão passar, as tribulações que eu disse que vocês vão passar. Ele derramará sobre vocês a força que falta. Em outros momentos, Jesus disse para os discípulos, quando ele falava a respeito do Espírito Santo, né? Enviarei o meu Espírito Santo sobre vós e ele vos dará força. Jesus, então, nesse diálogo aqui, está querendo animar os discípulos, assim como ele quer fazer com você no dia de hoje e comigo. Ele quer que a gente saiba que o que nós estamos passando no momento presente, eu não sei o que é que você está passando, eu sei o que eu estou passando. Não tem a última palavra, não determina o fim das coisas. Jesus, ao falar sobre nós, sobre o Espírito Santo, ele quer dizer que esse Espírito nos fortalecerá para passar por todas essas coisas. Queridos irmãos, eu não sei se você consegue compreender isso. Quando Jesus, em outros capítulos, fala sobre a presença do Espírito, ele anuncia
que seria então interior a essa presença. Os discípulos estavam acostumados com Jesus ali, humano, se revelando a eles em obras. Mas quando ele começa a falar sobre o derramamento do Espírito, ele está falando sobre uma presença de Deus que atua dentro, não mais fora. E ao atuar dentro, gera em nós libertação, gera em nós o que nos falta, e aí nos conduz para mais perto de Deus, na eternidade. Nós estamos nessa vida passando por uma peregrinação, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, nós estamos caminhando aqui. A nossa vida ela continua depois da passagem que nós faremos nessa terra. E a passagem que nós faremos nos levará a Deus para sempre, ou a condenação. A vida de Jesus vem apresentar para nós a eternidade. O Espírito Santo é quem nos conduz para essa realidade eterna. Como Ele nos conduz? Diz a palavra de Deus. Ele conduz a humanidade, revelando a respeito do pecado, convencendo o mundo a respeito do pecado. E aí Jesus aqui é muito categórico, convencendo o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em Ele. É interessante aqui, porque muita gente fala assim, quando a gente fala sobre a verdade do Espírito, sobre o que Ele quer revelar aos nossos corações, há uma necessidade muito urgente de dizer o que pode ou o que não pode ser feito. A pedagogia de Jesus nos apresenta algo diferente aqui. Ele fala que não é o pregador que vai dizer o que pode e o que não pode. Ele fala que não é o padre. Ele nem fala aqui que é a igreja, por mais que ela atua pelo Espírito. Jesus está dizendo aqui que quem convence a respeito do pecado é quem? É quem? Queridos irmãos, isso deveria abrir a nossa cabeça. Sabe um sentimento que tem no coração, que é desgastante, principalmente para quem prega para jovem? Eu estou cansada de ouvir as pessoas dizerem, fala o que pode e o que não pode. Jovens estão precisando de ouvir o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Por causa dessa palavra eu ouso dizer não. O jovem está precisando de intimidade com o Espírito Santo de Deus. O jovem está precisando de quem tem coragem de falar que Cristo salva e liberta, e que quem se aproxima a Ele recebe do Espírito a orientação de não pecar. Recebe do Espírito e é convencido pelo Espírito o que deve deixar de fazer, o que deve fazer, com quem deve estar. Para, meu irmão e minha irmã, de ir atrás das pessoas querendo as respostas da verdade plena e eterna que só o Espírito de Deus pode dar. Às vezes nós estamos esperando sair de situações que nós não conseguimos sair, porque nós estamos buscando numa circunstância de emprego, numa situação financeira melhor, mas nós não estamos buscando em Deus, nós não estamos buscando na verdade de Deus, que pode nos libertar de mentira. Por exemplo, da mentira de conseguir o dinheiro desviando o recurso, e aí não pecando, e tudo bem pecar. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. A palavra de Deus nos diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito. Então, não sou eu que tenho que dizer para você, você não pode se embriagar. É você que, ao se aproximar do Espírito, vai perceber que Ele te conduz a parar. Não pode ser aquela pessoa que você admira tanto dizer para você, você não pode andar com esse tipo de gente. Não pode ser, sabe por quê? Porque vira um fardo pesado que você não consegue carregar. Você tem que, na intimidade do Espírito, perceber aquilo que te faz mal. E não só ouvir, mas se deixar conduzir por Ele. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Vinha ao meu coração que nós precisamos clamar esse poder
poder de Deus, porque é esse poder de Deus que está faltando nas nossas vidas. Gente, eu já testemunhei isso em alguns lugares, já falei isso muitas vezes na verdade, mas é porque é real. Eu me lembro quando eu tive a primeira experiência com Deus, assim, com o poder de batismo no Espírito, e eu peguei muitas roupas que eu tinha e eu joguei fora, taquei fogo, abandonei práticas e muitas coisas assim, ninguém me pediu aquele movimento, sabe? E aqui entra o bom senso, tá? Não estou falando para você jogar suas roupas fora não, pessoal. Naquela época nem eu sabia o que era equilibrado também. Depois eu percebi que não precisava ter queimado metade das coisas que eu queimei. Mas esse ímpeto primeiro, pela graça do amor de Deus, a palavra nos diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos é dado. É esse amor que nos faz temer a Deus, e não um temor de medo do inferno, um temor de amor ao céu. E é porque eu amo tudo isso que eu recebo dele, eu me movimento para aquilo que me distancia dele. Me movimento para longe daquilo que me distancia dele. Eu não sei se faz sentido para vocês. Eu sei que quando eu rezava, vinha muito no meu coração, eu não vou dar lista de pecado aqui, porque o meu pecado é diferente do seu. Se o Espírito Santo de Deus hoje me pede para sair de situações de pecado, não são as mesmas que são as suas. Por isso que nós precisamos urgentemente correr para Ele. E aí, queridos, é mais do que pecado. Jesus diz aqui, porque Ele fala que o pecado que o Espírito Santo nos convence é aquele que consiste em não crer em Jesus. Ou seja, é o pecado que vai anulando a força da ressurreição em nós, que aos poucos vai nos tirando da fé, que vai minando a nossa crença na eternidade, no céu, em Cristo nosso Senhor e Salvador. Mas não é só o pecado. O Espírito Santo também convencerá o mundo a respeito da justiça, justiça que se conquista na cruz. Qual justiça que se conquista na cruz? A nossa salvação. Na cruz, Jesus vence o mal. E aí é o juízo também que o Espírito Santo nos convence, porque o que é conquistado na cruz é pago com o sangue de Cristo. E pago com o sangue de Cristo elimina a morte e o mal. A vida de Jesus, pela força do Espírito, nos convence quem Ele é e nos faz mudar. Meus irmãos, eu rezava muito e vinha também no meu coração um pouco de tudo isso da passagem, né? Nós nos encontramos em situação de, até como os discípulos aqui, de uma certa sensação de abandono em algumas situações da nossa vida, que parece até que Deus não está atuando, né? Não está fazendo nada, não está se movendo. Ou nós estamos em situações até de pecado. Eu vou insistir com essa palavra, mas não quero condenar ninguém, não. Inclusive, eu vou dizer de novo, é o Espírito Santo que convence. Para de você querer ser juiz da vida do seu irmão, é para o seu. É urgente. É o Espírito Santo. E vinha muito forte aqui sentimento não só de solidão, né, como os discípulos se encontravam, mas também de sensações de não conseguir sair de situações de pecado, de não conseguir se afastar de pessoas que têm minado a sua energia, sugado a sua vida, que você sabe que não está bom, mas não é porque eu estou falando, é porque o Espírito está convencendo o seu coração. Eu exato que vinha ao meu coração de pessoas que estão acreditando em diagnósticos de morte, né? A palavra nos diz aqui que o Espírito anuncia coisas que ainda virão da parte de Deus. Jesus nessa noite não quer nos exortar, Ele quer nos dar a graça de, na unidade do Espírito, sermos conduzidos à verdade plena, a verdade da vida e não da morte, a verdade da ressurreição,
a verdade da santidade, a verdade da fé, a verdade da força, a verdade da libertação. A partir de hoje, corre, como a Fernanda falou, para o Espírito de Deus, não para as pessoas, de novo. Há coisas que você pode tirar, Ele quer tirar. Há coisas que você quer libertar, Ele pode libertar. Vamos rezar, vamos pedir para Ele se mover em nós, para nos arrancar de situações, de pessoas, de sensações,